Olá, pessoal. Eu sou Joana Malheiros, registradora civil de Soledade, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Cláudia Barbedo, que é advogada e presidente da Comissão do Idoso do IBDFAN Rio Grande do Sul. E nós iremos comentar, conversar, dialogar sobre um tema muito relevante social e juridicamente, que é curatela. Então, doutora Cláudia, seja muito bem-vinda para nós dialogarmos sobre esse tema tão relevante. Joana, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer poder dialogar contigo, né? De uma pessoa que eu bebo bastante dessa fonte, né? Porque sempre que eu preciso de esclarecimentos na área registral, tu és uma referência para mim. Muito obrigada e estou honrada pelo convite. Reciprocamente, posso dizer. Hoje nós sabemos que a população de idosos está vivendo muito mais, as pessoas vivem mais, melhor, mas no decorrer desta vida, nessa trajetória, pode ocorrer algumas doenças, alguns problemas que os impeçam de administrar o seu patrimônio, de administrar a sua vida, e a necessidade de nomeação, enfim, de um curador ou de pessoas que possam exercer essa função com bastante presteza e cuidado, zelando pela pessoa do idoso ou do curatelado, né? Então, doutora Cláudia, eu gostaria que a senhora nos falasse o que é esta curatela, que às vezes a gente vê que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse instituto. Então, Joana, é bem importante tudo isso que tu trouxeste, por quê? Porque este Instituto da Curatela, que é um instituto jurídico, ele, ele é importante porque ele dá uma atenção especial às pessoas quando estão diante de alguma incapacidade, né? De uma incapacidade de conseguir manifestar a sua vontade. E é bem importante dizer que vamos botar um marco aí, né? A partir de 2015, antes de 2015, a curatela, que era destinada às pessoas que tivessem alguma incapacidade, ela, além, né, de propiciar uma assistência na questão patrimonial dessa pessoa que tivesse alguma incapacidade, ela também acabava restringindo, limitando ou, pior, né, extirpando qualquer manifestação de vontade dessa pessoa. Por que que é importante o marco do ano de 2015 em diante? Porque, né, nos anos vindouros, a partir desse marco, nós tivemos uma nova legislação brasileira que é uma legislação voltada à pessoa com deficiência. E essa legislação trouxe várias alterações na parte, né, do nosso código, que são as regras, né, que ditam as normas ao direito brasileiro no que toca à curatela. E olha que importante, né, para aqueles que estão nos ouvindo, esta curatela, a partir daí, ela ficou restringida única e exclusivamente às questões patrimoniais. O que que se quer dizer com isso, então, né? Que a manifestação de vontade, desde que, isso é importante, desde que haja alguma preservação em relação a essa pessoa incapaz, ela vai ser acolhida, né? Ela vai ser acolhida. Então, isso é importante dizer. Então, o que, claro, a gente tem situações, né, Joana, que são situações mais invasivas, diria eu, por exemplo.
um mal de Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença mental degenerativa que, com o avançar dos anos, a pessoa não tem a melhora, ela tem Melhor. uma pioria, ou seja, é certo que num determinado momento essa pessoa não vai ter condições de manifestação de vontade mínima, né? Porque a gente que trabalha com essa temática, a gente sabe muitas vezes o que acontece com uma pessoa acometida dessa doença, né? Ela vai parando de comer, ela vai parando de falar, ela não tem nenhuma manifestação que a gente possa aprender ou cuidar da manifestação de vontade dela. Aí, essa manifestação de vontade, né, esse cuidado com essa pessoa vai estar todo depositado naquele que vai lhe cuidar, que no Instituto da Curatela nós chamamos de curador. Mas por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque é importante, né, Joana, a gente dizer para aqueles que estão nos ouvindo que, fora esses casos mais invasivos e mais extremos, a prioridade que nós temos a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência é preservar o máximo possível a manifestação de vontade da pessoa, né, que não está mais nas suas condições, né, para todos os atos da vida civil, como, né, na gestão patrimonial, né? Então é importante dizer que essas pessoas têm a manifestação de vontade aprovada. E seria importante daí, né, Joana, até tu trazer as questões registrais num assunto que eu acho bastante interessante, por exemplo, no casamento, né? A pessoa que estiver curatelada, que ela tem nomeada para lhe cuidar um curador, se ela tem manifestação de vontade preservada, se a curatela diz respeito só às questões patrimoniais dela, para ela realizar esse casamento, será que ela precisa da assistência do curador? Será que ela pode fazer perante o registro civil essa manifestação de vontade sozinha? Como é que ficaria essa situação? É uma situação bem interessante. Mas antes de a gente responder essa pergunta, que são raros casos que aparecem de pessoas que são curateladas para contrair casamento, mas aparecendo uma pessoa que deseja casar, impedimento algum se vai fazer, desde que tenhamos toda a documentação e nós solicitaremos, sim, a assistência do curador. E é muito importante a assistência do curador, porque nós temos numa habilitação de casamento a questão patrimonial, a questão do regime de bens a ser adotado. Então, o curador, como ele vai demonstrar toda a preocupação, vai estar sempre atento às questões patrimoniais, ele, neste momento, se faz importante, justamente por causa do regime de bens. Mas, como você bem falou, né, Cláudia, não existe impedimento para as questões referente a casamento, a decisões outras que não envolvam questões patrimoniais, né? Com referência e envolvendo questões patrimoniais, atos de disposição, ele não vai poder fazer nenhum ato e o curador vai ter que buscar, inclusive, autorização judicial para poder agir em nome deste curatelado. Então, a nomeação de um curador legalmente, ele vai ter legitimidade para gerir a pessoa do curatelado, essas questões patrimoniais, questões existenciais, mas quando houver essas questões que envolvam atos de disposição, venda, enfim, não há possibilidade do curador fazê-lo só porque ele foi nomeado como curador. Inclusive, eu gostaria, assim, que depois, no decorrer da nossa conversa, a doutora nos falasse
como que se faz a prestação de contas, e isso nós estamos falando aqui que as pessoas que estão nos ouvindo já puderam perceber que é um processo judicial. Inclusive, Cláudia, como tu tens uma forte atuação nessa questão, esse processo, ele é um processo demorado. Quem é que poderia encaminhar esse processo? Existe uma ordem de pessoas que podem encaminhar? E uma vez encaminhado, a pessoa vai necessitar passar por exames. Como é que funciona esse processo? Então, Joana, é um processo judicial, né? E hoje, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos a vara das curatelas, então nós temos uma vara especializada, porque esses processos antes eles tramitavam nas varas de família e sucessões, e antes disso, como se tem no interior do estado, né, Joana, tem varas que ainda não são especializadas em família e sucessões, são varas cíveis, e tem vara única também em alguns estados, né, que é a conhecida como vara judicial. Então, nós temos uma vara em Porto Alegre especializada que trata das curatelas. É um processo judicial, tem intervenção obrigatória do Ministério Público, né, além da atuação do juiz, o Ministério Público, que é o fiscal, né, que tem todo esse cuidado em relação à pessoa curatelada. Normalmente, quando a pessoa é casada ou vive em união estável, quem pode ingressar com o pedido de curatela é o próprio cônjuge, né, ou o companheiro, desde que tenha ainda essa relação matrimonial, né, com a pessoa curatelada. Na falta deles, né? Aí a gente tem ali as especificações de lei que podem ser os filhos, entre os filhos, o mais velho, etc. Tal. E nós temos também uma figura bem importante, que é a possibilidade de se ter uma curatela compartilhada. Ou seja, não necessariamente tenha que ser uma pessoa só o curador, né, Joana? Porque, observa, um exemplo, um casamento em que o casal, ela 80 anos de idade, ele 82 anos. Uhum, Ela já tem exato. lá, né? A esposa já tem lá aquelas dificuldades de locomoção, né? O marido é uma situação de curatela, então já, em que pese a lei diga, né, que dentro da preferência, né, teria prioridade para ser a curadora esposa, nesse caso, pode se justificar essa situação para o juiz e pedir a nomeação do filho mais velho, ou daqui a pouco são 2, 3 filhos e eles querem a curatela compartilhada, porque é uma coisa que eu gosto muito de trazer, que é o seguinte: às vezes a pessoa do curador, ela tem habilidades para lidas domésticas, o outro tem habilidades mais negociais, um dos outros filhos pode ter uma habilidade mais nos cuidados de saúde. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: por que a gente tem que depositar esse encargo, que é um encargo duro, né? Que é um encargo também sofrido para quem exerce? Porque a gente sofre com aquela situação do curatelado. E por que, então, essa resistência de não dividir? Seria muito mais fácil, né? O que eu gosto muito de exemplificar, Joana, é que muitas vezes, quando a gente não está no Instituto da Curatela e as pessoas não têm uma situação financeira que podem pagar um curador, as pessoas, né, se revezam, né? Os filhos se revezam no cuidado dos pais, né? Um vai de manhã, o outro vai de tarde, o outro vai de noite, se alterna para o pernoite, os finais de semana para esse, para aquele. Então, se for judicial, por que não pode se tentar fazer o mesmo desenho, né? Porque fica muito mais fácil, muito mais acolhedor para a pessoa que está passando
por essa situação, né, que a incapacita para gerir a sua questão patrimonial, ela vai se sentir muito mais acolhida e vai ser muito mais fácil entre os curadores para exercitar a curatela, né? A tempo e a hora que aquela pessoa necessita. Porque observa bem, se o curador é uma pessoa super atarefada e tem que levar o curatelado em 2 dias no médico, ele não vai conseguir marcar, né? Ou se tem uma urgência, tem que sair de casa naquele momento. Então, quanto mais pessoas ajudando que a gente possa se comprometer com essa curatela, ela vai ser muito melhor para todos. Tanto para aqueles que vão exercer a curatela, como para o curatelado, que vai se sentir bastante acolhido. Continuando, então, em relação a esse processo, normalmente, Joana, quando a gente entra com o processo, a gente já entra com o laudo médico. O laudo médico tem que ter o CID, né, que é o Código Internacional de Doença, tem que constar ali qual é a doença que aquela pessoa tenha, né? A partir do CID, a gente normalmente pede a curatela provisória, mas o juiz, por cautela, né, ele sempre gosta de olhar, de botar os olhos, o juiz, no curatelado, né, para saber o que está acontecendo. Ah, Cláudia, mas isso pode acontecer se eu vou lá, explico e provo que o curatelado está numa clínica geriátrica, em posição fetal. Não importa. O juiz faz a diligência em loco, que se chama diligência no local, para constatar esta situação que nós estamos noticiando no processo. Porque ele é um processo, Joana, muito sério, né? Porque a gente retira parte da gestão de uma pessoa. Isso é muito sério, né? Muito sério. Então, o juiz faz essa diligência, a partir dessa diligência é que ele vai pensar no deferimento ou não da curatela provisória. Lembrando que, além de poder juntar a parte que está solicitando a curatela de uma determinada pessoa um laudo médico, esse laudo é unilateral. Então, o juiz, ele olha esse laudo, mas ele olha com parcimônia, né? Ele vai ter os peritos de confiança do juiz, que ele vai indicar dentro do processo judicial para fazer a perícia adequada. E dentro dessa perícia, claro, né, pode ser nomeado assistentes técnicos, enfim, né? A partir depois da perícia, pode ter oitiva de testemunhas. O primeiro ato, né, da curatela é o momento em que o juiz fala com o curatelado. É assim que começa, né? O juiz, ele tem, né, por princípio, ele quer botar os olhos no curatelado, ele quer ver, ele quer perguntar, ele vai questionar. Ah, que tipo de coisa o juiz questiona? Que dia é hoje, né? Se sabe qual é o mês, que dia ele faz o aniversário, quem é aquela pessoa que está do lado dele, né? Se ele consegue se situar no tempo, né? Se ele sabe, se ele vai no supermercado, se ele sabe qual é o preço da gasolina, esse tipo de coisa, para ele ir entendendo, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Claro que ele vai colocar as perguntas dele conforme o relato que veio, né, naquele documento que chegou nas mãos dele, que para nós do direito chama-se a petição inicial, né, que é um pedido. Nessa petição, que é o nosso escrito, é que vai ter essa solicitação da curatela para o juiz, né? E aí, depois de toda essa realização dessa prova, o juiz convencido, ele vai dar uma sentença tornando aquela curatela provisória anteriormente deferida por ele em definitivo, né? Aí a gente tem que fazer os registros legais, que agora eu convoco de novo, né, a minha amiga Joana, para nos dar todas as dicas. E, posteriormente, aí eu falo da prestação de contas, Joana. Isso. Cláudia, eu gostei muito da parte que você iniciou ali falando sobre a legitimidade, quem é que pode entrar, porque você pontuou uma situação muito real. A pessoa idosa
ela já está com a idade um tanto avançada, foi acometida de uma doença que está tirando a capacidade dela, e a companheira ou a cônjuge também é uma pessoa, às vezes, com dificuldades, também acometida, às vezes, de alguma doença, mas não uma doença que a incapacite, mas venha trazer dificuldade para gerir tudo que tem que ser gerido. Então, os filhos, é bem interessante, os filhos, e trazer essa questão, que é um tanto nova, a curatela compartilhada, porque eu, como registradora civil, eu poucas vezes, posso te dizer assim, que eu peguei um mandado, depois de toda essa tramitação que você explanou ali, do juiz querer entrevistar, ouvir, ver a pessoa do curatelado mesmo, os laudos, enfim, tudo que o processo, o parecer do Ministério Público, enfim, todo o processo que tramita, quando ele chega no final, sai a sentença, é julgado procedente, então, esta, esta petição, esse processo, essa ação, e é declarado, então, aquela pessoa realmente interditada, curatelada e nomeando o curador. Então, o que se faz com este papel? Porque, primeiramente, as pessoas, elas firmam no fórum um termo de compromisso. E muito eu vejo que, às vezes, elas se confundem, que assinou no fórum aquele termo de compromisso, onde elas se responsabilizam por ser o curador daquela pessoa que foi interditada, curatelada, né? Que seria aquilo o suficiente. E elas, às vezes, guardam até este mandado, que depois que é dada a sentença, é expedido o mandado. Elas guardam, simplesmente elas guardam e não sabem que tem que levar no cartório de registro civil. E qual é o cartório de registro civil? É o cartório do primeiro ofício, onde o curatelado ele tem domicílio. Então, às vezes a gente se depara com essas situações. As pessoas simplesmente guardam o papel e não fazem o registro desta curatela, que aí, uma vez registrado, dá-se a publicidade, extrai-se certidão, e aquele documento que a gente extrai, a certidão, é que vai dizer que a pessoa foi nomeada, então, curadora do fulano de tal, e aquela pessoa está curatelada. Dependendo do estado civil, se é solteiro, vai sair a certidão de nascimento com a averbação, então, da curatela, e o curador sendo ali devidamente identificado. Se a pessoa for casada, ou viúva, ou divorciada, enfim, qual é a situação civil do curatelado, né? Vai ser extraída, depois de registrado, é averbado esta curatela à margem do registro, e se extrai a certidão, que é o documento que o curador vai utilizar em vários momentos, em todos os momentos, para gerir, para administrar patrimônio, enfim, tudo que tiver, né, com referência à pessoa do curatelado, então ele está legalmente investido desta condição, né? E algo bem interessante, Cláudia, que eu observo muito nas sentenças, porque a gente falou assim que a pessoa curatelada, ela fica com a parte patrimonial dela outorgada, no caso a gestão, para este curador. E às vezes pode ter um patrimônio bem bem assim relevante, e aí tu já observaste assim se o juiz determina a especialização de hipoteca para garantir aquela administração, especializar bens em hipoteca do próprio curador para garantir a administração do patrimônio do curatelado? E isso eu já observei em algumas sentenças, né? São raras que acontecem. E então eu gostaria assim que você comentasse sobre isso, e também a questão da prestação de contas, né? Porque se tem um patrimônio considerável, relevante, então o curador também vai ter que fazer uma prestação de contas anual ou mensal, não sei como é que funciona, mas vai ter Uhum, que prestar contas, né? uhum.
Isso que tu está trazendo é bastante importante, né? Pode sim, né? Como a gente estava conversando antes informalmente, né? Que tem uma situação bastante importante, né, Joana? Que é mandar o documento depois que tiver averbada, né? A curatela em relação ao curatelado e se faça o registro nos registros de imóveis, né? Isso, Que é uma coisa que também é um pouco incomum, mas que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais muitas vezes quando um curatelado tem patrimônio, que são imóveis em vários estados do Brasil. Então é importante isso. A prestação de contas, tá? A prestação de contas, Joana, ela é uma ação, tá? Que ela pode ser de livre e espontânea vontade, ajuizada pelo curador. Normalmente, ela é feita anualmente, tá? Mas, a critério do juiz, pode se estender o prazo ou pode se encurtar, depende da situação, né? Mas normalmente ela é feita dentro de um ano. Quando o curador não faz a prestação de contas, né, naquele prazo estipulado, o Ministério Público, que tem uma intervenção obrigatória nos processos de curatela, ele pode entrar com o pedido da prestação de contas, né? Pode entrar com o pedido da prestação de contas. Aí, ao invés do curatelado prestar as contas, ele vai contestar. Porque tem uma questão jurídica importante, mas talvez para aqueles que estejam nos ouvindo, para eles não faz a diferença de eu dar a explicação técnica. Mas quando o curador entra com a prestação de contas, que a prestação de contas ela é uma ação dentro do direito de duas fases. A primeira fase, eu apresento as contas, e depois, uma vez apresentadas as contas, que são os boletos, os comprovantes de pagamento, eu vou ver qual é o saldo dela, que seria uma segunda fase. Quando o curador entra com a prestação de contas, ele já vai para a segunda fase direto, porque ele já entra trazendo todos os comprovantes das despesas, né, que se teve no ano com o curatelado, né? E aí, esta prestação de contas é uma ação que ela tramita fora da ação de curatela, que ela está vinculada a este processo, né? Então, vai tramitar na mesma vara, vai ter intervenção obrigatória do juiz, né? Ou melhor, é judicial, né? Tem a intervenção do juiz e vai ter intervenção obrigatória também no Ministério Público. É claro que o Ministério Público, ele tem, né, para trabalhar com ele tem uma equipe de contadores, né? Não é ele que vai ver se todas aquelas contas apresentadas estão certas, né? Ele tem uma equipe de contadores que verificam se aquelas contas prestadas estão certas ou não. Por exemplo, faltou um recibo da comprovação daqueles R$ 250. Intime a pessoa do curador para trazer o recibo ou justificar a sua ausência. E assim a gente vai prestando contas, né? Quando o Ministério Público se manifesta dizendo que estão ok as contas, volta para o juiz. Aí o juiz vai julgar firme e boas aquelas contas prestadas pelo o curador. E importante dizer aí, né, que quando o curador está representando o curatelado, ele não é dono das aplicações financeiras e nem do dinheiro recebido mensalmente pelo curatelado. Seja porque ele é um servidor público aposentado, seja porque ele é um beneficiário do INSS, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A mãe do curatelado, por exemplo, está precisando de ajuda financeira. A curadora, mesmo sendo, digamos que a curadora seja a irmã do curatelado. A irmã do curatelado, mesmo que o curatelado queira ajudar a mãe, não pode simplesmente pegar e depositar um salário mínimo para a mãe todos os meses, sem ordem judicial. Então, esse pedido tem que ser feito dentro de um processo, né, específico,
pedindo autorização para o juiz para dispor desses valores. Vou terminando rapidamente, porque o nosso tempo está se finalizando, assim como acontece numa pensão alimentícia. Digamos que o curatelado é pai e devedor de pensão alimentícia que ele tem que pagar todos os meses. Tem que haver uma determinação judicial do juiz da curatela para fazer esse pagamento, né? E isso são prestadas as contas na prestação de contas, que normalmente ela é anual. Seria isso. Acho que estamos no final do nosso tempo aí, né? Isso. Cláudia, hoje nós demos apenas uma introdução para quem está ouvindo, mas nós falaremos numa próxima oportunidade sobre a possibilidade de substituição deste curador que foi nomeado para cuidar do curatelado, quais são as hipóteses de substituição, e da mesma forma que se tem uma sentença, um mandado, eu tenho que levar no registro civil, se houver esta substituição, o que tem que ser feito? Então, a gente trouxe o tema para debate, trouxemos questões interessantes, em virtude da curatela compartilhada, que eu acho por demais interessante, algo que não era usual, que surgiu há pouco tempo, assim. Então, a gente trouxe temas muito atuais dentro de um tema bastante relevante. E eu gostaria, sim, te agradecer pela tua disponibilidade de vir conversar conosco, e em outra oportunidade já fica o convite aqui para nós darmos continuidade falando sobre a questão da substituição do curador, fazer uma diferenciação entre autocuratela e também trazermos o Instituto à tomada de decisão apoiada, que muitos nem conhecimento têm do que se trata. Então, são temas assim que a gente tem que trazer, porque como eu iniciei minha fala dizendo que nós estamos envelhecendo, nós estamos com responsabilidades, nossos pais, nossos familiares, e somos nós que temos que cuidá-los, então nós temos que entender um pouco mais desse instituto. Claudinha, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pelo acolhimento de vir conversar aqui comigo. Um grande Eu abraço. que fico agradecida, uma honra, uma honra. Beijo. Beijo, Claudinha. Tchau, tchau.